Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, está no ar mais um Lagoinha Viva. Aqui é o Sérgio Gandra e desde já eu quero abençoar a sua vida, porque nesta semana, temos uma pregação muito top. Voltaremos lá no ano de 2004. Quantos anos você tinha lá em 2004, hein? Eu era bem novinho, mas o pastor Márcio Valadão já estava dando uma palavra muito top com um tema que eu acho que você nunca ouviu falar. Aliás, já ouviu falar, mas nunca viu uma pregação sobre esse assunto. Saudação. Será que saudação na Bíblia é simplesmente um cumprimento tranquilo, um cumprimento único e acabou? A gente vê nas cartas paulinas, Paulo sempre cumprimentando seus respectivos destinatários, os destinos das suas cartas às cidades. O que é que esse tema diz para nós? Confere aí que o pastor Márcio tem algo para te dizer. Saudar-nos uns aos outros é um reconhecimento externo, visível, da vida em união com Cristo, que mutuamente compartilhamos e do amor fraternal que temos uns para com os outros. O principal significado do mandamento é que os cristãos não devem ignorar a presença uns dos outros ao surgirem oportunidade para se comunicar. Ou seja, muitas vezes nós achamos que a saudação é apenas o quê? Um começo. É apenas assim, só sentir aquele gostinho. Mas é aquele gostinho que transforma, é aquele gostinho que muda. E a palavra do Senhor diz aqui, abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 16, o versículo de número 20. A Escritura diz: todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudai-vos uns aos outros. Todos os irmãos vos saúdam. Ou seja, muitas vezes nós achamos assim: não, os irmãos devem apenas orar por mim, devem apenas interceder por mim. Temos que orar uns pelos outros, sim, mas é algo tão simples, nós saudarmos uns aos outros, nós cobrirmos uns aos outros com carinho, com amor, com a compaixão. Meus irmãos, se há uma característica que temos que resgatar em cada coração, é resgatar exatamente essa compreensão da misericórdia e do amor. E aqui a palavra diz em 2 Coríntios, 1 Coríntios 16, 20, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Eu não sei quantas vezes Jesus Cristo encontrou com Judas. Lá no Oriente, o modo deles se saudarem não é como nós aqui no Ocidente, assim com as mãos. Lá no Oriente, eles abraçam e beijam, e beijam. Quantas vezes Jesus beijou Judas e foi beijado? Não foi uma, nem duas, todos os dias. Eu creio que todos os dias, Jesus encontrava um por um, abraçava e beijava. Mas Jesus sabia que um dia Judas iria beijá-lo. Mas não seria aquele ósculo, aquele beijo, porque ósculo é beijo. Não seria aquele beijo de amor, mas seria um beijo da traição. Ali naquele momento, quando na ceia, Jesus Cristo lava os pés dos discípulos e com certeza, antes de lavar, beijava a cada um deles. Jesus sabia tudo que Judas iria fazer, mas mesmo assim, ali estava o Senhor. Ou seja, esse resgate, meus irmãos, que nós estamos hoje pelo Espírito do Senhor resgatando. Em Romanos capítulo 16, o verso 16, há uma ênfase tão forte que diz assim, Romanos 16, 16, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Novamente, a nova ênfase, a mesma ênfase, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 12, 2 Coríntios capítulo 13, o versículo 12. Observe como que se repete. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. 1 Pedro capítulo 5,
versículo de número 14. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Existem algumas igrejas que têm esse costume. Alguns países têm esse costume de beijar. Nós não temos tanto esse costume. Mas no momento quando você começa a ter essa compreensão, na minha família, nós somos assim muito beijoqueiros, sabe? Todas as vezes que eu encontro a minha esposa, eu a beijo. Quando eu encontro a Ana Paula, eu beijo. Quando eu encontro o Gustavo, o esposo dela, eu beijo. Quando eu encontro o Dedé, eu beijo. Quando eu encontro minha nora Cassiane, eu a beijo. Quando eu encontro a Maria, eu beijo a Cassi. Ou seja, eu encontro os irmãos, normalmente beijo. Agora, por quê? É uma família. É verdade que à medida que você vai tendo um nível de liberdade e de intimidade, você pode expressar, porque é uma questão assim, exatamente de compreensão. Mas não significa que você vai começar a sair beijando todo mundo, que isso vai virar confusão, não é assim. E principalmente se você começar a beijar a esposa do outro, a noiva do outro, é confusão também. Não é por esse caminho. Por isso que a palavra diz, ósculo o quê? Santo. Eu tenho que saber, eu tenho que ter, mas eu não posso, se eu não vou beijar a pessoa, eu vou passar, venha cá. Talvez eu não vou simplesmente beijar o Miro, mas eu devo falar, meu irmão, não é verdade? Eu preciso ter essa compreensão, que ele é meu irmão. Eu preciso fazer isto, eu preciso saudá-lo. Muitas vezes as pessoas dizem assim, lá na igreja da Lagoinha, é uma igreja que está hoje com 28.908 membros. Mas agora, hoje à tarde já cresceu mais, porque 33 irmãos foram batizados. Então, até o final desse mês, nós já estaremos com mais de... Já vamos passar dos 29 mil e vamos passar dos 30, estamos caminhando, buscando a 10ª parte da cidade. Agora, nossa igreja, na reunião, nós temos aqui 6.000 lugares. Algumas reuniões ficam superlotadas, muita gente. Nossa primeira reunião aos domingos é às 6 horas da manhã. A segunda, às 8 da manhã. Depois às 10, depois às 13, depois às 2h30, depois às 4, depois lá no outro santuário às 5, depois às 7. São várias reuniões. Aí você pode dizer assim, mas é uma igreja grande. Mas o nosso slogan até é grande para servir, mas pequena para se importar. Nós nos importamos com cada pessoa. Ou seja, através das células. Ao mesmo tempo que a nossa igreja é uma igreja relativamente grande, talvez a menor igreja de Belo Horizonte seja a sua igreja. Porque nós nos manifestamos através das células. Quando você está numa célula, são 10, são 12, são 15 pessoas. Quando a célula bate 20, nós a dividimos em 2 de 10, exatamente para ser sempre um grupo tão pequeno. Na célula, se você faltar, o líder sabe que você faltou. Na célula, você tem acompanhamento. Na célula, você é visto olho no olho. Ou seja, na célula, nós podemos entrar na vida do irmão, ter esse acompanhamento com ele. Agora, mas isto não exclui que você, meu irmão, deva ficar indiferente. Algo que nós temos percebido é que pelo fato de sermos uma igreja relativamente grande, essa questão do afeto, do carinho, muitas vezes tem sido relegado. Quando você lê as Escrituras, você vai percebendo quantas vezes há esse mandamento. E aqui a palavra diz, saudai-vos uns aos outros. Muitas vezes você cuida dos 10 mandamentos, outros mandamentos, mas este é um mandamento também, que você precisa saudar um ao outro. Sabe, quando você chega na reunião, pode chegar, quem sabe, triste, abatido, e de repente, você ao entrar, um irmão dá um sorriso para você, dê um sorriso para mim. Sabe o que acontece? Aquilo bate no meu coração, não é verdade? Este é meu irmão. Agora,
Imagine se eu entro e encontro uma pessoa de cara fechada. Fique de cara fechada. Você não precisa fazer muito esforço para ficar com a cara fechada. Não, só brincadeira. Olhe para o irmão que está aí ao seu lado. Olhe para ele. Na hora que você chegou, sentou aí, ele sorriu para você. Ele saudou você. Aí você diz, não, ele não me saudou. Ele não sorriu para mim. Mas por que você não sorriu para ele? Porque muitas vezes nós lançamos tudo sobre o outro. Mas se ele não sorrir para mim, eu vou sorrir para ele. E existe algo assim, eu posso dizer, há um magnetismo. Se eu começar a sorrir para ele, ele vai sorrir também. Ou seja, se eu cumprimentá-lo, ele vai me cumprimentar. E meus irmãos, aí você diz assim, mas eu estou orando para Deus me dar amor. Olhe para mim, esta é uma oração que Deus não vai responder. Sabe por quê? Porque você precisa apenas crer. Em Romanos 5,8 está escrito que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, quando você converteu, o seu coração foi cheio do amor de Deus. Você não precisa, é como se fosse um peixe dentro d'água, dizendo assim, ó Deus, manda água para mim, ó Deus, manda água para mim. O peixe precisa fazer apenas o quê? Abrir os olhos, porque ele já está o quê? Dentro d'água. O amor de Deus já foi derramado em seu coração. Você precisa ter essa compreensão, que dentro de você há uma fonte de amor, há uma fonte de amor. Sabe, você não vai pedir aquilo que Deus já te deu. É igual se você falasse assim, ó Deus, faz meu coração bater, faz meu coração bater. Ou seja, ele já está batendo. Quando você ora e diz assim, Senhor, me dá ar para respirar, eu quero respirar, mas você já está aí, o ar já está em sua volta. Então essa compreensão que você precisa ter, que o amor de Deus já foi derramado em seu coração. Olha, pode sentar, filho. Diga para o seu irmão, meu irmão, você sabia que você está sentado ao lado de uma fonte de amor? O amor de Deus é igualzinho. O amor que tem no meu coração é igualzinho, porque é o amor de Deus. Eu posso amar com o amor de Deus. Filhos, nós estamos orando pela nossa cidade, mas Jesus Cristo disse que o mundo haveria de saber que nós éramos discípulos de Jesus Cristo, se nós manifestássemos o quê? Amor uns pelos outros. Ou seja, nada é mais forte do que isso. No início da igreja, o impacto que a igreja provocava, chamada igreja primitiva, era o amor dos irmãos. As pessoas diziam assim, olhe como eles se amam, olhe para eles. O que atraía as pessoas era o amor deles, o modo como eles cumprimentavam. Imagine esse aqui, ninguém cumprimentava ele, ninguém. Mas de repente, ele vem na igreja, participa do culto, e ele recebe abraços, sabe? Eu vejo no momento quando as pessoas fazem a decisão aqui à frente, e no momento quando eles veem aquelas faixas caindo, e a igreja cantando uma família, praticamente todos começam a chorar. Não é um choro de emoção, porque uma das palavras mais fortes que existe é a palavra família. É o sentido de pertencer. É o sentido de pertencer, de ser parte. Por isso, ao celebrar a ceia, Jesus disse da necessidade de discernir o corpo. Mas, meus irmãos, eu quero que você reconheça agora essa definição. Vamos colocá-la aqui. Saudarmos-nos uns aos outros é um reconhecimento externo. Vem cá. Visível, ou seja, não é do lado de dentro, é do lado de fora.
Ou seja, quando eu o abraço, é algo externo, visível. Eu não posso ficar no meu lugar falando assim, não. Eu estou saudando ele no meu coração. Não existe saudação no coração. Tem que ser externo, tem que ser visível. Fale assim, tem que ser visível. Tem que ser visível. Imagine se nós dois passássemos assim, um pelo outro. Eu falo assim, eu abracei no meu espírito. Não tem nada de abraçar no espírito. Sabe, nós abraçamos, nós saudamos como? Assim, há um abraço. É algo que é um reconhecimento externo visível da vida em união com Cristo. Olhe bem, da vida em união com Cristo. Quando eu reconheço a realidade que eu morri em Cristo, fui sepultado com Ele e ressuscitei com Ele. Quantos aqui foram batizados? Levantem as mãos. Não foi isso que você proclamou no ato do seu batismo, da sua identificação com Cristo, da sua morte, seu sepultamento e ressurreição, que hoje você tem a vida do Senhor em você? Agora, quando você encontra o seu irmão, você não pode ficar indiferente. Ali diz da vida e união com Cristo, que mutuamente compartilhamos. O mesmo Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos, habita em nós. Eu não posso falar assim, o Espírito Santo que habita em mim é mais santo do que o Espírito Santo que habita em você. Não. O Espírito Santo que habita em mim é o mesmo Espírito que habita no meu irmão. Uma das experiências tão bonitas. Você que vai hospedar alguém na sua casa, nesse congresso. Aquela pessoa que você vai hospedar, com certeza você nunca viu na sua vida. Mas no momento quando ele coloca os pés ali, se ele é um convertido, você tem o testemunho no seu espírito que ele é seu irmão. Como você tem também o discernimento se ele não é ainda o seu irmão. Ou seja, há uma identificação, porque a própria vida do Senhor, esta realidade. Vamos ler juntos ali? Saudarmos-nos uns aos outros é um reconhecimento. Não, vamos falar direito, todo mundo falando direito. Fale para o seu irmão aí, fale com ele assim, lê direito, meu irmão. Lê com voz alta. Vamos falar? Saudarmos-nos uns aos outros é um reconhecimento externo, visível, da vida em união com Cristo, que mutuamente compartilhamos e do amor fraternal que temos uns para com os outros. O principal significado do mandamento é que os cristãos não devem ignorar a presença uns dos outros ao surgirem oportunidades para se comunicarem. Havendo esta oportunidade de se comunicar, você não deve ignorar seu irmão. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diz, meu irmão, me perdoe, porque eu ignorei você. Mas eu te perdoo também, porque você me ignorou também. Mas nós vamos mudar essa situação. Amém? Amém mesmo? Aí você pode dizer assim, mas será que é? É. Olha o que está escrito em 1 Coríntios. Vamos de novo aqui. 1 Coríntios 16. O verso de número 19. Falando a respeito das igrejas. Diz assim, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles. Ou seja, aí você pode dizer assim, mas a saudação é importante? É. Jesus Cristo, ele não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. As duas naturezas estavam em perfeita realidade na vida de Jesus. Não houve um instante que Jesus deixasse de ser Deus, mas não havia um momento que ele deixasse de ser homem. E como homem, Jesus era humano. Muitas vezes você quer negar a sua humanidade, meu irmão. Nós somos carentes. Vamos falar? Nós somos carentes. Vamos dizer? Nós somos carentes. Você não é feito de aço,
insensível. Se o meu irmão Miro passa aqui por mim, e eu vou em direção a ele, ele só olha para mim com rabo de olho e não me cumprimenta. Isso me fere. Isso vai me machucar. Porque eu tenho sensibilidade. Jesus, certa ocasião, ele foi numa casa. Abra comigo em Lucas capítulo 7. Só para vocês perceberem a necessidade. Lucas capítulo 7, o verso de número 44. Lucas 7, 44. Jesus vai na casa de um homem chamado Simão. Mas quando ele chega lá, o Simão não liga para ele. O Simão não o cumprimenta. Olha o que Jesus Cristo faz. Lucas 7, 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. 45. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Ou seja, Jesus. Meus irmãos, o povo mais carinhoso da terra é a igreja. Porque nós manifestamos a vida de Jesus. E a vida de Jesus não é uma vida de indiferença. A vida de Jesus se caracteriza pelo fato dele se importar. Ele se importa. Ele se importa. E aqui quando Jesus entra na casa de Simão, Simão está ali, mas ele não abraça, não beija o Senhor. Veio uma mulher com um adjetivo, pecadora. E ela o que faz? Ela abraça o Senhor, abraça os seus pés. E ela se sentia tão indigna, não beijava a face do Senhor, beijava os seus pés, beijava os seus pés. E as pessoas ali ficaram indignadas com ela, indignadas com Jesus, falando: Jesus, o Senhor não sabe que esta mulher é uma rameira? O Senhor não sabe que mulher é esta? Jesus não chutou aquela mulher. Diz o texto. Ali estava o Simão, cheio de uma doutrina correta, mas com impiedade no seu coração. Ele diz, Jesus volta e diz: Simão, vê dessa mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Meus irmãos, o modo da saudação aqui, o ósculo, e Paulo se refere muito ao chamado ósculo santo, era um costume. Nós não temos tanto esse costume. Eu mesmo, faz pouco tempo que eu comecei a ter esta alegria de beijar os irmãos. Eu era assim muito fechado, sabe? Mas dentro de mim eu tinha uma vontade, mas era assim. Hoje, quando eu encontro o irmão, Miro! Ou seja, é tão bom. Pode sentar, André. Agora, os costumes variam de lugar para outro lugar, de uma época para outra. Mas o princípio que não muda é que os cristãos devem reconhecer uns aos outros.
saudar uns aos outros de uma maneira tão santa e ao mesmo tempo tão amorosa, que o irmão saudado receba a mensagem dos 2 mandamentos. Eu amo você, eu aceito você agora mesmo, assim como você está. Eu não sei se você já foi em algum lugar onde você foi recebido assim. Nós queremos, irmãos, resgatar isso em nossa igreja. Quando chegar aqui um visitante, ele pode falar assim: eu não concordei com a mensagem, eu achei aquele povo muito barulhento, aquele povo faz barulho demais, mas eu nunca encontrei um povo com tanto amor, com tanto carinho, como eu encontrei na igreja da Lagoinha. Amém? Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor? Diga, Ele vai encontrar. Ele vai encontrar. Meus irmãos, nós temos que saudar todas as pessoas. Mas é interessante que João, ele é chamado o apóstolo do amor. João é o apóstolo do amor. Quando você lê as cartas de João, cheio de amor. Mas João faz assim, ó. Existe uma classe de pessoas que você não deve saudar. Como? Como? Vem cá. Existe uma classe de pessoa que eu não devo saudar? Será que existe uma classe de cristão que eu não devo saudar? Tem. E é isto que tem destruído e matado tantas pessoas e tantas igrejas. Abra comigo sua Bíblia. 2 João. Tem a 1 João, a 2ª carta de João. Pode sentar. 2 João, a partir do versículo 9. 2 João, versículo 9. A palavra diz assim. 2 João, antes do Apocalipse você tem Judas, e antes de Judas, 3 João e a 2 João. 2 João, só tem um capítulo, o verso 9 diz assim: tudo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Agora observe, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Vamos ler aqui de novo. Tudo aquilo que ultrapassa a doutrina de Cristo. Nós sabemos que a nossa fé não é uma doutrina, é a vida. Mas existem pessoas que não têm o quê? A vida. Não adianta a pessoa ter a doutrina certa e a vida errada. Houve um momento que Jesus disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ou seja, eu vou demonstrar a minha doutrina pela minha prática. Eu vou demonstrar a doutrina de Cristo na minha vida, pelo modo como eu vivo. Não adianta muitas vezes eu ter uma questão apenas intelectual de uma doutrina, mas se eu não manifestá-la, eu tenho que vivenciar esta realidade. Aquilo que eu falo tem que ser realidade prática no meu existir. Por isso aqui a palavra diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Jesus Cristo disse: se alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que permanece em mim, ou seja, o fato de permanecer, fala de raízes, ou seja, ter raízes, está plantado, tem a vida, permanece. Não é aquele que, você olha para ele um dia, ele parece que está cheio de Deus,
No outro dia, você olha para ele, está parecendo mais um endemoniado. Não é bem assim. É aquele que permanece. Aqui a palavra diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, ou seja, aquele que permanece na fé, aquele que permanece na integridade, aquele que permanece vivenciando esta realidade, tem tanto pai como filho. E agora olha o verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ou seja, de vida, diz assim: não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. No momento que eu começo a receber a influência de uma pessoa que não está vivendo o que a palavra do Senhor diz, eu vou ser contaminado por ele. As obras más dele, eu passo a ser cúmplice dele. No momento quando você começa a vivenciar ou começar a andar com uma pessoa fofoqueira, você torna-se cúmplice das fofocas dele. No momento quando você começa a andar com maledicente e você dá lugar, você torna-se o quê? Cúmplice daquela pessoa que é maledicente. Deixa eu explicar isso para você. Quando eu estava no seminário, eu tive um colega que era gago. Eu nunca fui gago, mas de tanto andar com ele, eu comecei a gaguejar. Era uma coisa assim, imperceptível. Ele não disse assim: Márcio, eu vou te ensinar a ser gago como eu. Mas à medida que eu andava com ele, sabe o que começou a acontecer? De tanto ouvi-lo, eu comecei a gaguejar também. Eu me tornei cúmplice. Não é que ser gago seja errado, nada disso. Os irmãos estão entendendo. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 5, o verso 9. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Isso agora, toda a palavra de Deus é séria, mas você vai começar a entender por que algumas coisas não têm funcionado na sua vida. Olha o que está escrito aqui. Quem achou, diga amém. Isso, olha o que está escrito. Divida a Bíblia aqui, Marcos, com os irmãos que estão sem Bíblia. Ninguém sem Bíblia agora, todos lendo a Bíblia. Diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Olha o verso 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aí você pode dizer: mas pastor, isso é forte. Não existe uma palavra da Bíblia que tem menos peso do que a outra. Quantas vezes estamos sendo destruídos pela falta do conhecimento? E a palavra diz, olha o verso 9: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Ter comunhão com os impuros, ter relacionamento com eles estarem na minha casa, mas que tipo? Olha o versículo 10. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo. Ou seja, aquela pessoa que não é convertida ainda, não é para você ficar longe dela. Não, você vai ver Jesus como que prostitutas chegavam nele, ladrões chegavam nele, pessoas que ninguém abraçava. Jesus sempre estava o quê? Abraçando. Ou seja, as pessoas que não são convertidas ainda, nós temos que derramar misericórdia, e elas têm todo acesso, e nós temos que nos associar a eles. Nós não vamos nos contaminar em associar a eles. Não significa que se você é aquele amigo seu
que é beberrão. Você diz, não, eu vou fazer aniversário, mas na minha casa só vai crente, eu não vou chamá-lo. Sabe, querido, você tem que chamar é aquele mesmo. É aquele que é beberrão ainda, é aquele que é adúltero, é aquela pessoa que não tem Deus ainda. Nós temos que ter comunhão com pessoas que não são crentes, é totalmente diferente. Mas aqui ele está dizendo, refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, aos roubadores, ou idólatras, pois nesse caso, teríamos que sair do mundo. Você vive aonde? Seu local de trabalho. Quantas vezes seu local de trabalho só tem ímpio ali em sua volta? Na sua vizinhança, só tem ímpio. Não é para você, de repente, tomar um foguete e sumir. Não, você não vai sair do mundo. Mas aqui Paulo está dizendo, olha o verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for. Aqui está o perigo. Alguém que dizendo-se irmão for, verso 11, impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Mas aqui eu quero destacar algo. Para você distinguir alguém que se diz cristão, mas se ele é impuro, você sabe bem, uma pessoa impura, com a cabeça cheia de lascívia, você diz, está faltando alguma coisa. Se é um avarento, você sabe. Roubador, aí você diz assim, bem roubador, bem esse irmão, ele está andando comigo, mas ele não é dizimista. Ele até fala contra o dízimo. Eu não vou andar com esse irmão, porque ele vai me contaminar. Mas aqui diz, maldizente. Sabe o que é maldizente? É aquele que diz mal. É aquela pessoa que fala mal. Fala mal. Meus irmãos, nesses dias, veio uma onda maligna. O inferno se levantou com palavras más contra a igreja do Senhor. Pessoas que se levantam maldizendo a igreja, falando mal. E muitas vezes você ouve, você começa a ter comunhão com essa pessoa, mas isso vai contaminar. É como se fosse um veneno. Se você começasse a andar com uma jararaca do seu lado, ela tem veneno. Aí você diz, não, ela nunca vai me picar. Nunca. Mas a natureza dela é picar. Ela vai inocular o veneno. E dentro de algum tempo você está destruído. Quantas vezes nós temos chorado e agoniado. Pessoas que fazem a decisão ao lado de Jesus. E começam a andar com o Senhor numa vida apaixonada por Ele. Uma vida tão bonita. Mas de repente, encosta nele alguém dizendo-se irmão, mas ele é um maldizente. Ele é um maldizente. Ele começa a falar mal. Fala mal da igreja, fala mal do diácono, fala mal do que toca bateria, fala mal daquele, fala mal. Começa a maldizer e dentro de pouco tempo ele está o quê? Envenenado. E uma pessoa envenenada, ela se transforma numa pessoa amargurada. Ela se transforma numa pessoa que a destruição já está dentro dela. É como alguém que é contaminado com o vírus HIV. Um dia a doença vai manifestar. Aquilo ali, ele vai adoecer. O nível de imunidade acaba. Muitas vezes uma pneumonia vai matá-lo. Não é que o AIDS vai matar, mas o poder da imunidade no organismo termina por causa daquele vírus. Quantas vezes tem acontecido isso? Alguém que for impuro, mas aqui maldizente, ou roubador, com esse tal, nem ainda o quê? Com mais. Se eu tenho que ter comunhão com meu irmão,
Mas no momento que eu sei que esse aqui, um dia ele veio e começou a falar comigo coisas erradas. Ele começou a maldizer, ele começou a falar mal da igreja, ele começou a falar, mas ele só falou, sabe por quê? Porque eu fiquei ouvindo. Eu tinha que repreendê-lo. Mas no momento quando eu começo, conte mais, sabe? Há uma diferença muito grande entre o urubu e a pomba. Quando, olhe para mim, isso é uma palavra de sabedoria. Quando houve o dilúvio, dentro da arca havia salvação. Dentro da arca tinha mau cheiro? Tinha até gambá lá dentro. A arca tinha todo tipo de bicho. Mas era o melhor lugar para se estar, era a arca. Porque fora existia apenas o quê? Morte e destruição. Houve um instante que Noé, ele soltou uma pomba. E aquela pomba saiu, mas ela voltou. Porque a pomba não encontrou um lugar para repousar. Depois Noé solta o quê? Um urubu. Quando o urubu sai, ele encontra um banquete para ele. Todo tipo de carniça. Ele voltou para a arca? Não. Por quê? Há uma diferença na natureza entre a pomba e o urubu. O urubu é uma maledicente. É aquele que gosta de carniça. É aquele que gosta só de fedor, só de coisa ruim. É aquele que começa a saber, muitas vezes, daquele irmão que teve um problema em casa. Ao invés de orar, ele começa o quê? A explorar aquilo. Maledicente. Ou seja, ele sabe. Agora o que acontece? Por que o maledicente continua sendo maledicente? Porque outras pessoas tomam maledicente. Vem cá, vem almoçar comigo. Eu quero saber as últimas. Qual a última carniça que você tem para mim? Aí vem. Isso sabe o que é? Carnalidade. É o que a palavra do Senhor diz. Com esse tal, nem ainda comais. Quantas vezes encontramos pessoas que estavam indo tão bem na fé, pessoas que estavam tão lindas diante de Deus, e de repente foram destruídas. Destruídas por quê? Por causa disso. E a palavra diz: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ou seja, o maledicente. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas falar dos outros, ou maldizer, é uma coisa que todo mundo faz. Mas o homem espiritual não faz. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, o homem espiritual não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Maledicente. Nós temos que a cumprimentar. Aqui que está. Agora, muitas vezes, surge o quê? Lobos vestidos de ovelhas. Lobos vestidos de ovelha. Filho, se Deus plantou você aqui, é aqui que você deve ficar. Se Deus tem uma palavra para você, você não precisa ir atrás de profeta algum, porque Deus vai falar com você aqui. Que bênção, meus irmãos! Eu espero que você tenha sido abençoado. Afinal, é um tema tão interessante para a gente aprender, não é? Espero que você tenha sido abençoado, aprendido mais, tenha sido instruído pela palavra de Deus. Esse é o objetivo da Rede Super e, claro, do Lagoinha Viva. Antes de eu ir embora, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e, claro, continuar acompanhando o Lagoinha Viva na tela da Rede Super de televisão aí, da sua casinha aí, do seu sofá, seja onde você estiver, dá aquela moral pra gente, tá bom? Agora sim eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até semana que vem!